Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 76 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são integrais impróprias. São integrais que só alunos com maiores de 18 anos podem resolver. Essa piadinha foi boa, né? Claro que a definição não é essa, né, galera? Eu vou explicar aqui com calma o que significa integrais impróprias e vou resolver também 3 exercícios bem passo a passo. E muito aluno erra esse tipo de exercício, porque nem consegue perceber que é uma integral imprópria. Como você não pode resolver uma integral imprópria? Olha só. Essa integral aqui parece uma integral definida normal, não parece? Se você resolver, é só usar a regrinha do expoente, né? 1 sobre x2 vira x a menos 2. Aí você resolve, fica menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, regrinha do expoente. E depois você substitui. Você varia de menos 2 até 1, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então isso aqui é x elevado a menos 1 sobre menos 1, variando de menos 2 até 1. X é menos 1, é 1 sobre x, né? Então isso aqui é 1 sobre x, com menos. Menos eu posso pôr embaixo, em cima, tanto faz. Variando de menos 2 até 1. Isso aqui é uma... Eu só estou melhorando o que está lá dentro para a gente conseguir resolver com mais velocidade, né? Aí, você aplica o teorema fundamental do cálculo. Todo mundo é isso. Todo mundo usa esse teorema quando você tem integrais definidas. Você pode substituir cada valor de x por 1. Então, onde tem x eu coloco 1. Menos substituir cada valor de x por menos 2. É sempre o de cima menos o de baixo. Agora vai ficar 1 com menos 1, que é menos 1. Menos 1 dividido por menos 2 vai dar menos meio. Menos com menos a mais, então fica menos 1 mais meio. Meio é 0,5, né? Uma dica aí para você passar em cálculo de primeira. Se aparecer fração, você pode interpretar no formato de decimais. Quanto que é menos meio mais 0,5? É mais fácil fazer de cabeça assim, né? A resposta aqui vai dar menos meio, vai dar menos 0,5. É assim que a gente resolve uma integral clássica, né? Uma integral definida clássica. Mas se você fizer assim, seu professor vai te dar 0. Tudo errado. É uma integral imprópria. Tem um problema aqui que muito aluno não consegue perceber. Qual é o grande problema dessa questão? Presta atenção. Hein? Isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Você tem que saber identificar se a integral é imprópria ou não. A integral está variando de menos 2 até 2. Então, imagina esse intervalo aqui, ó, de menos 2 até 1. Para que a integral seja definida, a função deve ser contínua nesse intervalo. A função é contínua dentro desse intervalo? Não é. Por que não é? Existe divisão por zero, gente? Eu tenho 1 sobre x2. O que não pode entrar aqui? X igual a zero. O x igual a zero não está no domínio da função. Não está definido. Então, como que você vai integrar de menos 2 até 1, sendo que tem um problema no zero? O zero aqui, ó, finge que esse ponto aqui é o zero.
O zero é um ponto fora do domínio. Tem uma descontinuidade no zero. Então, agora, para você passar em cálculo primeiro, você não vai só resolver uma integral definida. Você vai interpretar o intervalo de integração e verificar se ele está dentro do domínio da função. Beleza? Esse é o primeiro tipo de integrais impróprias. Quando você tem um intervalo descontínuo. Isso aqui, na verdade, é uma assíntota vertical, né? O segundo tipo é quando a função varia até infinito. Tipo assim, vai de -2 até infinito. Aí, isso também é complicado, porque você não pode substituir por infinito, né? Mas, quando aparece infinito, é fácil de identificar se é impróprio ou não. Pô, se apareceu infinito em cima, ou menos infinito embaixo, na hora se identifica se é impróprio. Agora, esse tipo de questão aqui trava muitos alunos. Já vi muita gente não passar em cálculo de primeira porque não conseguiu perceber que essa integral é imprópria. E um jeito rápido de você descobrir isso é o que não pode entrar. O denominador não pode ser zero. Então o x não pode ser zero. O zero está nesse intervalo de -2 até 1? Tá. Então ela é descontínua naquele intervalo. Você não pode resolver usando definida, substituindo de cima menos o de baixo. Cuidado com esse detalhe. Essa função aqui, ela é imprópria? É. Ela é imprópria. Por quê? Porque o zero, x igual a zero, não pode entrar. Zero é o denominador. E se você está integrando de -2 até 1, o zero está naquele intervalo. A função ela é contínua nesse intervalo? Não, porque tem uma descontinuidade em x igual a zero. Para vocês entenderem melhor, esse gráfico 1 sobre x2, ele tem esse formato aqui. Ó. Tem uma assíntota vertical em x igual a zero. Então, integrais, né, tem a ver com cálculo de áreas. Você está integrando de -2 até 1. Como que você vai integrar de -2 até 1 se existe uma assíntota vertical? O gráfico ele explode perto do zero. Entendeu? Ele explode aqui, ó, perto do zero. E depois ele volta para cá. Vou colocar em vermelho. Tá vendo essa área em vermelho, essa área em roxo? Isso aqui é uma descontinuidade do tipo infinito. Quando isso acontece, você não pode desprezar o zero. Não pode fazer isso. Como é que resolve esse tipo de exercício? O primeiro passo é você separar essa integral em duas. Você vai integrar de -2 até 0 menos. Por que 0 menos? Porque é um pouco antes do zero. Aí você vai analisar essa parte que está em roxo, entendeu? Essa área aqui que está em roxo. Calcula essa integral separadamente. E depois você analisa a segunda parte, que é de 0 até 1. Essa parte aqui em vermelho, você vai fazer de 0 até 1. Só que agora é um zero mais, né? Porque está depois do zero. Você vai integrar de 0 mais até 1. A função é 1 sobre x2 dx. Então, sempre que você perceber que nesse intervalo existe uma descontinuidade, ou seja, se tem algo fora do domínio nesse intervalo, você tem que separar em duas integrais. E essa integral ela é classificada como imprópria. Essa área aqui, é fácil ver que essa área, né, ela é infinita. Olha só, ela sempre aumenta um pouco, porque a função vai chegando cada vez mais próximo do eixo y, mas nunca passa. Sempre vai ter um pouquinho a mais. Mas, se essa área aqui está dando infinito, a gente fala que diverge. Às vezes, essa área pode convergir para algum número. Ela converge, por exemplo, para 2. Sempre aumenta um pouco, só que nunca vai passar de 2. É o que a gente chama de integral convergente. Então, para você passar em cálculo de primeira,
Você tem que saber identificar se a integral ela é própria ou imprópria. Não está resolvendo a integral definida sem analisar o domínio. Tá? Confirma se nesse intervalo aqui a função vai ser contínua. Se não for contínua, você vai separar a integral em duas. Você vai quebrar ela em duas. Se uma dessas integrais aqui dá infinito, por exemplo, essa primeira integral do infinito, então diverge. Você nem precisa calcular a segunda parte. Beleza? Se uma das duas dá infinito, diverge. Agora, se essa integral aqui está dando 2 e essa integral está dando 3, aí vai convergir para 5. Eu estou colocando exemplo, tá? Não estou resolvendo a integral, não. Se uma das integrais der infinito, a gente fala que essa integral diverge. Não tem resposta, é divergente. Se uma delas der infinito, tá? Porque assim, se a primeira der infinito e a segunda der menos infinito, você não vai somar os dois resultados. Se uma dessas duas integrais der infinito, você já fala que diverge. Você não precisa fazer essa conta. Essa dica vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Um outro exemplo é o gráfico 1 sobre x. Esboça esse gráfico 1 sobre x. E ele vai ser algo desse tipo aqui. Vai ser uma hipérbole inclinada. O gráfico é esse. Olhando para o gráfico, vai ser mais fácil de interpretar a integral imprópria. Ele está integrando de menos 1 até 1. Então, finge que aqui é o menos 1 e aqui é o 1. Vocês conseguem perceber que existe uma assíntota vertical? Para resolver essa questão aqui, você não pode resolver essa integral de forma definida, do jeito que você está acostumado. Não é só resolver essa integral e substituir de cima menos o de baixo. Não pode fazer isso, porque tem uma descontinuidade em x igual a zero. Eu esbocei o gráfico só para ficar mais fácil de ver. Mas como que você consegue identificar isso sem o gráfico? Qual é o número que não pode entrar aqui? O zero. O zero pertence a esse intervalo? Pertence. Então você tem um problema. Entendeu? Você tem que analisar o domínio da função e analisar o intervalo de integração. Eu quero integrar de menos 1 até 1. De menos 1 até 1. No meio aqui, existe o zero. O zero não pode entrar. Então, existe uma descontinuidade no intervalo de integração. Sempre que isso acontecer, é uma integral imprópria. Como é que resolve isso, galera? Você tem que separar a integral em duas. Você vai integrar de menos 1 até 0. Depois você integra de 0 até 1. Tem que separar a integral em duas. Você tem que respeitar o domínio da função. O zero não existe. Então você vai de menos 1 até 0 à esquerda, né? Um pouco antes do zero aqui, ó. Isso aqui é um zero menos. Você vai fazer de menos 1 até um zero menos. Depois você vai do zero mais, que é essa parte aqui, até o 1. Quando você separa essa integral, você está respeitando o domínio. Você não está considerando o x exatamente zero. Então é assim que você resolve uma integral imprópria. Se você resolver esse exercício aqui, usando a integral definida, né? Vou resolver aqui com vocês, ó. Esse é um erro muito comum. Essa integral aqui vai dar ln de x variando de menos 1 até 1. Aí vai ficar o ln de 1 menos o ln de menos 1. Mas como você tem módulo de menos 1 dá 1, né? Vai ficar ln de 1 menos o ln de 1. Isso aqui é zero. Mas está tudo errado, você não pode afirmar isso não. Tudo bem? Não vai dar zero. Porque você está resolvendo essa integral no formato definido. E é uma integral imprópria. Então, esse é o erro comum que impede você de passar em cálculo. Toma muito cuidado. Sempre que aparecer uma integral definida,
interpreta a região de integração e analisa o que está no domínio da função. Quais tipos existem? Integrais impróprias tem dois tipos. A integral pode ser convergente ou pode ser divergente. Se a resposta for um número, a gente fala que ela converge para esse número. Se der infinito, ela diverge. Simplesmente isso. Por exemplo, essa integral aqui, vou resolver com vocês. Pode ser escrito como x elevado a menos 2. Aí você usa a regra do expoente, vai ficar x a menos 1 sobre menos 1, variando de 1 até infinito. Isso aqui eu posso escrever com menos 1 sobre x, variando de 1 até infinito. Aí vai ficar menos 1 sobre infinito, menos 1 sobre 1. Onde tem x eu coloquei infinito. Aonde tem x eu coloco 1. Teorema fundamental do cálculo, né? 1 sobre infinito é zero. Qualquer número sobre infinito é zero. Isso é uma das propriedades de limites, né? Então vai ficar 0 menos 1, que é igual a 1. Agora, o resultado dessa integral é 1? Você pode falar que é 1. Não está errado, não. Mas, na verdade, ela converge para 1. Não é exatamente 1. Se você esboçar o gráfico, fica mais fácil de entender. Olha só. O gráfico dessa função ela é algo desse tipo aqui. Ó. Você está integrando de 1 até infinito. Então, de 1 até infinito, você está calculando a área dessa região aqui, ó, que é uma área infinita, né? Sempre vai ter um pedaço, um pouco a mais, isso é uma cinta horizontal. Então, isso aqui significa que essa área nunca vai passar de 1, ela chega infinitamente próximo de 1, ela converge para 1. Isso é uma integral do tipo convergente. A integral imprópria também pode ser divergente. Essa integral, por exemplo, vai dar o ln do módulo de x, variando de 1 até infinito. Substitui por infinito, menos substitui por 1. Ln de infinito é infinito. Ln de 1 é zero. Então a resposta é infinito. Olha que estranho, né? São gráficos bem parecidos. O gráfico do 1 sobre x, ele é algo desse tipo aqui, ó. Ele é parecido com o 1 sobre x2. E se você integrar de 1 até infinito, você vai calcular essa área aqui. Só que essa área, ela não converge para um número. Essa área aqui, a gente acabou de provar que vai dar infinito. Então, a gente fala que essa integral, ela diverge. O resultado é assim, ó. Você não fala que a integral é igual a diverge. Você escreve a integral e depois você escreve diverge. Essa é a resposta. Entendeu? Portanto, toda integral imprópria ou vai ser convergente, ela converge para um número, ou vai ser divergente. Essa classificação é importante para você passar em cálculo de primeira. Porque, às vezes, além de resolver, você tem que classificar a integral. Se aparecer infinito no limite de integração, rapidamente você consegue identificar se é uma integral imprópria ou não. Se tiver infinito ou menos infinito, né? Porque às vezes pode aparecer uma integral de menos infinito até 10. Se aparecer infinito, é uma integral imprópria do tipo assinto horizontal. Esse é o segundo tipo de integrais impróprias, né? Porque tem a integral imprópria em que você tem uma descontinuidade, um ponto fora do domínio, e tem a integral imprópria em que você tem infinito no limite de integração. Eu não gosto de matemática. Isso acontece com você? Você está aí tentando passar em cálculo de primeira, mas você não gosta de matemática. Isso acontece quando o aluno faz, por exemplo, economia, administração, arquitetura, contábeis, que não são matérias que não são tão exatas assim. Normalmente quem faz engenharia, aí não tem como, né? Engenharia tem muita matemática.
Quem escolhe engenharia normalmente gosta de matemática, já tem facilidade com isso. Agora, quem faz economia, ADM, arquitetura, contabilidade, quando chega na faculdade e você encontra o cálculo 1, a maioria dos alunos quer ficar livre disso o mais rápido possível. Porque, dependendo do que você for trabalhar, você não vai usar o cálculo 1 na prática. Você já vai pegar o resultado que o programa vai te dar e só vai interpretar eles. Então, você pode até não gostar de matemática, mas provavelmente você vai ter que passar no cálculo 1 e no cálculo 2 para formar nesses cursos. Então, galera, o que vocês preferem? Vocês preferem passar em cálculo 2 com dificuldade ou com tranquilidade? Você tem essas duas opções. Porque o seu objetivo principal é formar no curso. Agora, se você está fazendo cálculo 1 e toda hora você fica fazendo, eu não gosto de matemática, que matéria chata, eu não vou usar isso para nada, você está dificultando a sua vida. É uma questão de mentalidade, entendeu? Se você arrumar uma forma de gostar da matéria de cálculo, tudo vai ficar mais fácil. Seu estudo vai render mais, você vai bem na prova. Como que você começa a gostar da matéria de cálculo? Tudo depende do seu método de estudo e do jeito que o professor dá aula também. Às vezes você não entende nada que o professor explica em sala. Como é que você gosta de uma matéria que você não entende? É impossível, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas. Se você não está gostando do cálculo 1, provavelmente é porque você não entendeu a matéria. E a melhor forma de você entender o cálculo é usando a técnica de identificação de padrões. Se você identifica os padrões do cálculo, você começa a acertar os exercícios. E quando você acerta, naturalmente você começa a gostar, você começa a entender os padrões. E outra coisa, você tem que usar a estratégia de micro-vitórias. Não adianta nada você fazer um exercício simples, do nada pular para um desafio. Você tem que fazer vários exercícios simples, porque o nosso cérebro, ele funciona na base de repetição. Se você aprendeu um padrão específico, faz lá de 10 a 15 exemplos só desse padrão. Aí você começa a fixar a matéria, você começa a acertar os exercícios, você começa a entender o cálculo e naturalmente você começa a gostar. Porque se você não gosta da matéria, provavelmente é porque você não está entendendo ela. Então, fica essa dica para vocês. Se você quer passar em cálculo de primeira com tranquilidade, use a técnica de identificação de padrões. Questão número 1. Integral de menos 2 até 1, de 1 sobre x2. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você desprezar os limites de integração. Despreza. Faz a menor diferença. Agora, tá? No primeiro passo. Você vai resolver essa integral aqui no formato indefinido. Porque às vezes aqui pode aparecer partes, substituição, frações parciais, tem várias técnicas de integração. E não importa se essa integral aqui vai ser definida ou se ela vai ser imprópria. Você vai precisar do resultado da integral indefinida. Então essa dica vai fazer você passar em cálculo de primeira. Seu resultado vai ficar mais organizado. Resolva sempre no formato indefinido e depois interpreta a região de integração. Essa integral pode ser escrita como x a menos 2. E a partir daqui você usa a regra do expoente. Vai ficar x a menos 1 sobre menos 1 mais c, porque é uma integral indefinida. Isso aqui pode ser escrito como menos 1 sobre x mais c. Então esse é o primeiro passo. Você resolve no formato indefinido. Agora que você já sabe o resultado indefinido, você vai vir aqui e vai interpretar a região de integração. 1 sobre x2. Existe algum valor de x que você não pode colocar aqui? Existe. É o x igual a 0. O x igual a 0 está no intervalo de menos 2 até 1? Tá. O 0 está aqui dentro. Então a gente tem um problema. Por quê? Tem um número que está fora do domínio no intervalo de integração. Quando isso acontece, você tem uma descontinuidade. Você tem que quebrar a integral em duas.
Agora, vamos supor que essa integral estivesse variando de, sei lá, de 3 a 10. O zero está no intervalo de 3 até 10? Não. Então, aí é normal. Você substitui de cima menos de baixo, é uma integral definida. Então, para você identificar se ela é imprópria, você tem que comparar o domínio da função com o limite de integração. Tá? Isso que é importante para você passar em cálculo de primeira. Não vai resolver na integral sem analisar o seu domínio. Para resolver essa integral, você vai ter que dividir ela em duas. Você vai fazer de menos 2 até 0, menos. Depois você integra de 0 mais até 1. Aí a gente quebrou a integral em duas no zero, porque é o zero que está fora do domínio, entendeu? Então, você vai integrar 1 sobre x2, de menos 2 até 0. E depois você integra 1 sobre x2, de 0 até 1. Por que aqui é um zero menos? Porque, pensa no intervalo. 0, 1, não, menos 2 até 1. Só que tem um zero aqui. O zero não existe, mas o zero menos existe. O zero mais também. Então, você vai integrar de menos 2 até 0 menos, depois de 0 mais até 1. Agora você está respeitando o domínio da função. Nesse momento, em vez de ficar preocupando em resolver a integral, não precisa disso, porque você já fez no formato indefinido. Entendeu? Essa dica faz você passar em cálculo de primeira. Sempre resolve a indefinida antes. Para você resolver, é só usar o teorema fundamental do cálculo. A resposta dessa integral é 1 sobre x. Então, para você resolver essa primeira integral aqui, aqui não é igual não, aqui é mais, né? Vai somar as duas. Essa primeira integral aqui vai ser menos 1 sobre x, variando de menos 2 até 0 menos. Então, você substitui, né? Vai dar menos 1 sobre 0 menos, menos o menos 1 sobre menos 2. Teorema fundamental do cálculo. Substitui de cima, menos substitui de baixo. Então, aonde tinha x eu coloquei 0 menos, aonde tinha x eu coloquei menos 2. Quanto é menos 1 dividido por 0 menos? Isso aqui é menos infinito. Menos 1 com menos 2 vai dar mais meio. Quanto que é menos meio, menos infinito, menos meio? Vai dar infinito, né, gente? Menos infinito. Aqui não é menos infinito, não. É mais infinito, por quê? Menos com menos dá mais. Corrige aí. Aqui é mais infinito. Agora tá certo. Infinito menos meio, a resposta continua sendo infinita. Tudo bem? Quando isso acontece, você nem precisa calcular a segunda integral. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que simplificar a resolução máxima que você conseguir. Se você está resolvendo a integral imprópria, né? Quebrou ela em duas. Se uma delas deu mais ou menos infinito, você não precisa somar os dois resultados. Se uma delas deu mais ou menos infinito, não precisa continuar. Não precisa resolver a segunda integral. Qual que é a resposta? Essa integral aqui, ela diverge. Acabou. Você pode parar por aqui. Tudo bem? Agora, se essa integral deu um número e essa aqui também deu um número, aí você soma para achar a resposta. Questão número 2. Essa integral aqui, qual é o primeiro passo? Integral de menos 1 até 1. Despreza o limite de integração. Qual é a integral de 1 sobre x dx? Nesse caso é fácil, uma integral imediata. Isso aqui é o ln de x mais c. Ln do módulo de x mais c, né? Então sempre resolve no formato indefinido primeiro. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira, porque o resultado vai ficar mais organizado. Agora vamos interpretar isso aqui. Não existe divisão por zero.
Então, o x igual a zero é um problema. Como que você vai integrar de menos 1 até 1 se o zero não existe? Ó, eu estou integrando de menos 1 até 1, só que tem um buraco aqui, eu tenho um problema, o zero não existe. Como é que você vai variar de menos 1 até 1 se o zero não existe, tem um buraco no meio do intervalo? Então, isso aqui é uma integral imprópria. Você tem que quebrar ela em duas. Vai ficar a integral de menos 1 até 0 menos, depois a integral de 0 mais até 1. É assim que resolve essa integral. Se uma dessas duas integrais der mais ou menos infinito, ela diverge. Você nem precisa continuar fazendo. Por que aqui é 0 mais e aqui é 0 menos? Por quê? Eu estou integrando de menos 1 até 1. O zero está aqui. E o zero ele não existe, é uma bolinha aberta no zero. Então você vai integrar de menos 1 até um zero menos, ou seja, algo antes do zero. E depois você integra de 0 mais até 1, ou seja, algo depois do zero até 1. Eu estou respeitando o domínio da função. O x igual a zero não existe. Agora, para você passar em cálculo de primeira, é importante você sempre resolver a integral indefinida antes. Não importa se isso aqui vai ser própria, vai ser imprópria ou se vai ser definida. Você vai precisar desse resultado aqui de qualquer forma. Ln de x. Você não vai se preocupar com o resultado integral mais. Só vai se preocupar com a resolução da integral imprópria. Fica mais simples. Porque às vezes esse exercício de integral indefinida cai integração por partes, frações parciais. Aí a parte da indefinida fica enorme, dá trabalho. Mas a interpretação, se ela é própria ou imprópria, não depende da técnica de integração. Ela só depende do resultado. Então vamos lá. Resolva essas integrais de forma separada, tá? Essa primeira integral aqui vai ficar o ln do módulo de x, a gente já viu isso, variando de menos 1 até 0 menos. Substitui ln de 0 menos menos o ln de menos 1. Como a gente está trabalhando com módulo, fica tudo positivo. Então, isso aqui é um ln de 0 mais menos o ln de 1. O ln de 1 é 0. E o ln de 0 mais? Ln de 0 mais é menos infinito. Você sabia disso? Isso acontece por causa da função logarítmica. A função ln de x ela é assim. Ó. Então, se você faz o limite quando x tende a 0 mais, o gráfico desce. A resposta é menos infinita. Isso aqui é muito comum nas provas de cálculo. Ó, se você quiser passar em cálculo de primeira, recomendo você anotar isso no seu caderno. Hein? Se limite quando x tende a 0 mais do ln de x, isso aqui é sempre menos infinito. Tá? Ln de 0 mais é menos infinito. Cuidado com isso. Que não é óbvio, né? Isso aqui pode ser novidade para muita gente. Enfim, a resposta aqui está dando menos infinito. Você precisa calcular essa segunda integral? Não. Se a primeira integral deu menos infinito, acabou. A gente já sabe que o resultado é divergente. Você não precisa continuar resolvendo. Então, a resposta, essa integral aqui, diverge. Não tem resposta. É uma integral do tipo divergente. Tudo bem? Agora eu vou deixar uma tarefa para vocês. Resolva esse exercício aqui. Ó. Esse exercício aqui é uma integral imprópria? É. Por quê? O x igual a 3 era denominador. Então a gente tem um problema em x igual a 3. E eu estou integrando de 0 até 4. Só que o 3 não pode. Tem um problema no 3. O que você tem que fazer? Você vai integrar de 0 até 3, depois de 3 até 4. Você vai ter que separar. Então, um exercício bem parecido com os anteriores. Fica de para casa aí, faz essa integral e põe aqui nos comentários. Quero saber o que você achou, se você conseguiu resolver. Me fala a resposta que você encontrou. Para você passar em cálculo primeiro, não adianta só ficar vendo essa live. Você tem que praticar também. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? A live 76, a gente focou em integrais
próprias. Eu resolvi esses dois exemplos com vocês e coloquei o exemplo 3 de para casa, de tarefa para vocês brincarem. Eu expliquei como não fazer. Isso aqui é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Porque você bate o olho na integral e resolve no formato definido, sem se preocupar se ela é imprópria ou não. Cuidado com isso. Expliquei também a interpretação disso no gráfico, né? Quando você tem uma descontinuidade, você está trabalhando com uma área que converge ou diverge, porque isso aqui é uma assíntota vertical. Nossa, a gente viu muita coisa. A gente viu também o gráfico 1 sobre x, que é uma hipérbole inclinada. Aqui você tem uma descontinuidade. Você tem uma área que está lá embaixo e uma área que está em cima. Isso aqui vai convergir ou vai divergir? Essa é a principal característica de uma integral imprópria. A gente viu também a classificação, né? A integral imprópria pode ser convergente, pode ser divergente. Passei também dicas de estudos para você que não gosta de matemática e está tentando passar em cálculo de primeira. Então essa live foi muito completa. Resolvi ainda 2 exemplos. Só quero deixar uma coisa bem clara. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Porque existem outras matérias que não deu tempo de passar aqui. Por exemplo, existem integrais impróprias mais avançadas. Tem integral imprópria com partes. Tem integral imprópria com frações parciais. Tem integral imprópria do tipo menos infinito até infinito. Como você integra de menos infinito até infinito? É uma outra técnica, outro padrão de resolução. Tem também aplicações de integrais, né, como cálculo de área, cálculo de volume rotacional. Então, sim, tem muita coisa que eu posso falar ainda. Se tiver alguma matéria travando você, ou então uma lista de cálculo que você não está conseguindo resolver, manda ela para mim, porque eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Valeu!